Tudo bem, gente? Professor Paulo falando, projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Lembrando que esse projeto tem a finalidade de levar até você, nossos alunos, e entre outros tantos alunos, um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas. Maravilha? Espero que vocês estejam bem na medida do possível. E vamos à nossa aula, vídeo número 53, ok? Muito bem. Lembrando também que nós somos em 9 professores de teatro. Cada professor está trabalhando matemática, então é só você pesquisar no YouTube sobre a Secretaria de Cultura do município de Taboão. Lá vai ter a playlist de vídeos de teatro, de balé, entre outras coisas, ok? E vai encontrar também a playlist do professor Paulo. Lembrando que esse vídeo é gravado em casa. Nós temos interferência muitas vezes da rua, da vizinha, e assim, né? Tá certo? Bom, o vídeo tem a finalidade de aproximar você que está em quarentena do mundo acadêmico, né? Do mundo onde nós estamos consumindo e produzindo conteúdos, né? Então, para que você possa ir ter o seu tempo tranquila, mas ao mesmo tempo manter-se conectado com a informação. Tava um silêncio muito bacana até agora. Eu comecei a gravar, a moto começou a passar. Vamos continuando. Bom, vamos lá. Nós estamos vindo numa sequência sobre teatro romano, né? Falamos sobre Plauto, sobre Terêncio. Eu falei um pouquinho sobre a obra também desses dois grandes dramaturgos romanos, ok? Nós já deixamos os gregos lá para trás. Agora nós estamos adentrando ao universo latino, né? Ao universo romano. Latino, professor? Como assim? Porque a língua falada na Roma antiga era o latim, né? Então você vai encontrar teatro, muitas vezes você vai encontrar, quando você fizer a pesquisa, você vai encontrar a pesquisa feita sobre teatro latino, não necessariamente teatro romano, ou as duas formas. Tudo bem? Só para que você possa se localizar e não se confundir nas suas pesquisas. Maravilha? Então nós falamos do Plauto e falamos do Terêncio. Esses dois dramaturgos foram importantes porque a transição entre o teatro grego para o teatro romano passa por esses dois caras. Nós vamos cair no terceiro, nesse outro grande importante. Ele não foi só um dramaturgo, né? Nós vamos falar sobre o Sêneca. Sêneca foi filósofo, escritor e político romano. E por que é importante falar do Sêneca? O Sêneca, além de filósofo, político, entre outras coisas, ele deixou alguns textos dramáticos, né, dentro da sua obra. E é muito importante a gente conectar isso ao teatro. Por quê? Porque teatro não é só subir no palco e encenar. Nós não vamos conseguir falar de teatro se a gente não conectar teatro à literatura e conectar teatro à filosofia, teatro à política, teatro à sociologia. Porque teatro nada mais é do que a fusão de todas essas coisas reunidas no palco. Ok? Então, pensando que teatro é um texto escrito para ser encenado, ele passa pelo professor de língua portuguesa. Pensando que os personagens do teatro vão desenvolver conflitos variados de ordem ética, moral, social, nós precisamos olhar o universo no qual as pessoas estão inseridas. E no universo no qual as pessoas estão inseridas é o universo do dia a dia, onde você vai ter intelectuais, pessoas mais ou menos abastadas, pessoas com graus, com níveis de inteligências variados, e assim é. Tudo bem? Então o teatro contempla tudo isso. Então é por isso que é importante falar do Sêneca. O Sêneca não foi um cara que viveu exclusivamente para fazer peças teatrais, mas dentro da sua produção literária há textos teatrais. Ok? Mais um também que bebeu na fonte dos gregos. Sim. Né? Mas que ele também, vamos dizer assim, por Roma ter invadido o território grego e depois Roma se apropriou de toda aquela construção literária grega, então vamos dizer assim, e como parte do nosso idioma também é oriundo do latim, a herança maior, né, do nosso teatro vem desses caras. Os gregos deram um pontapé inicial, os romanos, né, deram uma sequência, depois nós vamos encontrar ali no Renascimento
uma redescoberta de tudo isso para a construção do teatro e para a construção literária que nós conhecemos nos dias de hoje. Tudo bem? Então vamos falar, sem mais delongas, Sêneca, filósofo, escritor e político romano. Lucius Anaeus Sêneca, conhecido como Sêneca, nasceu em Córdoba, que hoje é território da Espanha, né, no ano de 4 a.C., né, durante o Império Romano. Lembra, eu já falei no vídeo anterior que Roma passou por 3 tipos de governo. Roma foi monarquia, Roma foi república e Roma império, tudo bem? Então ele nasceu na última fase romana, que foi a fase império. Vamos lá. Quando criança foi enviado a Roma para estudar oratória e filosofia. Recebeu ensinamentos de vários mestres e foi iniciado no estoicismo. O que é estoicismo, professor? Eu vou deixar para você pesquisar. Estoicismo foi uma importante corrente filosófica grega, tá certo? Que influenciou pensadores de todos os tempos, dos gregos para cá. Então, muitos filósofos que você vai encontrar, pensadores, inclusive na Bíblia você vai encontrar influências dos pensamentos estoicos, tudo bem? Então, Sêneca recebeu ensinamentos, foi iniciado no estoicismo. Vamos lá. Ele viaja para o Egito para cuidar da saúde e no seu retorno a Roma, no ano já 31 da era cristã, dá início à sua vida política. Então vamos pensar assim, criança, foi a Roma, aprendeu, estudou, ficou adulto, precisou ir para o Egito para se tratar, ok? Depois ele volta a Roma, já no ano 31 depois de Cristo. Então é importante a gente fazer essa matemática, tá? 4 antes de Cristo, 31 depois de Cristo. 31 mais 4, 35. Ele já tinha 35 anos. Ok? Então, perdão, vamos lá, é isso mesmo, 31 antes de Cristo, da era cristã. E dá início à sua vida política. Por ser um grande pensador, por ser um homem iniciado nas práticas filosóficas da retórica e da construção do pensamento, era um cara engajado. Então ele deu início ali à sua vida política. Em 41 depois de Cristo, envolve-se em um conflito familiar político, né? Ali na cúpula política romana, Sêneca se envolveu num conflito ali, e por ele ser um cara querido pelas pessoas, os caras disseram o seguinte, vamos exilar, você vai perder suas terras, você vai ficar num lugar específico e lá você se vira. Só que isso também era uma prática dos preceitos estoicos, né? Que é você viver com o pouco, viver com o necessário. Então, quando Sêneca se refugia na ilha, né, na ilha de Córcega, ele vive lá por 8 anos. 8 anos. Olha que bacana isso. Durante esse período, Sêneca dedicou-se aos estudos e produziu importantes obras. Ou seja, 8 anos, durante o período de 8 anos que ele ficou ali exilado, foi um período importante para que ele pudesse produzir também e formular seus pensamentos. Lembrando que nesse período nós temos aqui um Sêneca mais filosófico do que conectado às outras linhas literárias. Tudo bem? Vamos lá. No ano de 49 depois de Cristo, né, ele retorna a Roma. Houve ali um acordo, né, um diálogo entre os familiares, entre os chegados, e convida ele a retornar. Poxa, Sêneca, você já está aí há 8 anos, volta para cá, volta para Roma. Então, 49 depois de Cristo, ele retorna a Roma na condição de conselheiro, né? Como assim? Ele se junta à mãe desse imperador, né, que é o imperador Nero, e ele, na condição de se juntar à mãe dele, aparece ele como tutor do Nero, ok? Então ele pega o Nero ali na fase de adolescência para a fase adulta. Vamos lá. Então, ele no ano de 49 ele retorna a Roma, na condição, né, retoma ali o lugar na nata do Império Romano, né? Ele volta para esse lugar e ele assume esse lugar de conselheiro, de tutor do Nero. Só que ele começa a ver coisas, começa a ver movimentos que que causam nele decepção. Então, em 59, decepcionado, resolve abandonar a vida pública. Ok? Vamos lá. Inclinado a focar na filosofia, ele abandonou a vida pública e falou, não, agora vou me dedicar à obra, vou me dedicar à filosofia. Inclinado a focar na filosofia, em 62, Sêneca escreve sobre ciência e sobre estoicismo.
Escreve também 9 peças dramáticas. Alô, alô, teatro. Algumas delas são Medeia, Fedra, Édipo, Hércules e Agamenon. Se nós pararmos para pensar, todos esses temas aqui nós já vimos antes, certo? Lá na Grécia Antiga. Medeia, por exemplo, é de Eurípides, né? E é importante a gente falar isso por quê? Porque nós vamos ter Eurípides como o terceiro grande tragediógrafo influenciando fortemente, né, a literatura de Sêneca. Tudo bem? Então nós vamos ter aqui essa construção teatral, né? Então Medeia, Fedra, Édipo, Hércules e Agamenon, ok? Então ele construiu toda essa construção, perdão, gente, essa construção literária vai surgir depois que ele se afasta de forma definitiva do cenário político romano, ok? E no final da vida dele, acusado de conspiração contra a vida do imperador Nero, o cara que ele foi tutor, né? Sêneca é induzido a cometer suicídio. Sua morte data de 12 de abril de 65 a.C. É legal a gente pensar, vamos pensar assim, saindo da esfera da biografia do artista, do autor, né? Vamos pensar que já temos datas mais definidas, né? Já não tem aquela coisa do aproximadamente, nós já temos aqui uma construção definida de datas, 12 de abril de 65 a.C. Isso é legal pensar. É legal pensar também nessa construção da biografia do autor conectada ao período político da época, né? Porque senão fica uma coisa vazia. Fica uma história mal contada. É importante conectar o autor ao período no qual ele está inserido, né? Porque vai bater no autor toda a construção da sociedade, toda a construção do pensamento da sociedade da época, né? Então é isso, gente. Esse é Lucius Anaeus Sêneca, o nosso grande filósofo, escritor e político romano, e um cara que deixou pensamentos e ensinamentos muito interessantes. Mas como o foco não é filosofia, eu não vou me aprofundar nisso. Tudo bem? Se eu pudesse dar uma dica para essa aula, dá uma pesquisada sobre estoicismo. Tudo bem? Tem coisas bem interessantes. Inclusive, há ensinamentos bíblicos baseados no estoicismo. Mas eu vou falar um pouco disso no próximo vídeo, quando eu falar um pouco sobre as obras, vou falar um pouquinho sobre alguns textos, sobre algumas tragédias, ou sobre alguns textos dramáticos do Sêneca, tudo bem? E eu vou trazer para vocês um pouco dessas curiosidades. Professor Paulo, projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do Município de Taboão da Serra. Até a próxima aula. Valeu!